aí, gente, estamos de volta ao do Vale Saúde. A nossa entrevistada de hoje, a nossa pediatra, a doutora Luzidelli Sanches. Olha só, ela está amamentando o bebezinho ali, tá? E o tema é aleitamento materno. Doutora, a nossa pergunta é: a Organização Mundial da Saúde preconiza o aleitamento exclusivo até o 6º mês. Qual é o momento de parar? Qual é o momento de... eles falam muito até 2 anos, 3 anos, né? Junto com outros alimentos. O que você acha disso? Então, exclusivo mesmo, e sem água, sem chá, né? Isso, precisa de água e chá? Não, até né? o 6º mês é exclusivo o leite. Aqui vai tudo que ele precisa, né? Que o nosso bebê precisa. Agora, depois do 6º mês que aí começa a alimentação sólida, é como você já falou, né? A Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, pede até os 2 anos. E algumas outras culturas, em alguns outros países, vai até os 4, 5. E então, assim, na prática médica do dia a dia do meu consultório, a mãe pergunta, doutora, até quando? Eu falo, bom, o que preconiza é até os 2 anos. Eu ainda brinco, eu acho que quem escreveu isso foi um homem. Um homem, né? E foi, né? Mas eu acho, assim, que é uma coisa muito pessoal, mãe e bebê. Eu acho, assim, que é fundamental até o 6º mês, não somente porque é o alimento mais perfeito para ele, mas principalmente por causa dessa imunidade. Porque quantos bebês até falecem depois por diarreia, por pneumonia e não amamentaram na mama, né? Então, assim, eu acho que até o 6º mês, assim, é fundamental. Eu até brigo, eu falo assim, olha, eu vou brigar e vou me esforçar o máximo possível para te ajudar até o 6º mês a amamentar. Me liga, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Então, assim, é uma luta, assim, junto com a mãe, para ela conseguir até o 6º mês amamentar. Depois do 6º, eu acho que o ideal é, independente se a mãe vai trabalhar ou não, os sites que a gente vai deixar no final, até falar da questão da legislação e dos direitos, né? Porque a mãe fala, eu vou trabalhar, como é que eu faço? Tem alguns direitos que muitas vezes conhecem, então eu acho importante se informar na sua empresa, no seu trabalho, dos seus direitos, e tentar, após iniciar o trabalho, também amamentar. Mas como eu falei, assim, é muito pessoal. Eu acho, assim, que a mãe tem que estar confortável, o bebê tem que estar confortável. Algumas mães, elas decidem e outras mães deixam para o bebê decidir. O que o bebê decidiu? O dia que ele não quer mais. Ele vai perdendo interesse. E mesmo com a entrada dos outros alimentos, ele acaba mesmo perdendo muito. E o que, assim, para mim é um pouco mais difícil na consulta, a mãe entender, assim, que a partir do 6º mês o leite é importante, não deixou de ser importante. Mas o neném tem que comer. Sim. E tem mãe que, assim, não quis almoçar, vou dar o leite materno, vou dar o peito. Ou o neném não quis jantar. Mesmo porque o bebê, ele associa a mãe ao amamentar, né? Sim. E ele não quer comer outro alimento. Exatamente. Né? A gente tem que ter o cuidado, assim, porque já é uma etapa do crescimento da criança que precisa de outros nutrientes. Então, assim, às vezes a criança tem 1 ano e basicamente ela só mama. Não, tem umas que só mamam. Aí vem aquela questão, do peso, ou tá com anemia, e a mãe questionando, nossa, mas ele mama tão bem. Mas assim, a questão é que só o leite nesse momento. Então a mãe tem que ter cuidado, né? Tanto no lado nutricional, para não deixar o leite materno, que é tão importante, atrapalhar, né? A gente tem que usar ele certo. E também como lado emocional, né? A criança chorou, colocou no peito. A criança está em algum lugar fazendo uma birra, colocou no peito. O peito é alimento, o peito não é... Não digo a criança, por exemplo, que nem ele fez assim há 2 dias. Ele tá mais manhosinho, ele tá com dor, tá com febre. O peito acaba sendo um vínculo com a mãe de conforto, em situações pontuais. Né? A mãe não pode usar a mama para tudo. Mas assim, enfim, eu acho que o deixar de amamentar é uma questão muito mãe e filho, mas sem pressão, sem culpa, porque às vezes, né, a própria família, a sociedade faz uma pressão em cima, e a mãe que amamenta com pressão, ela não amamenta direito, ela até abandona. Ela pega o peso do mundo nas costas, achando que se ela não amamentar, ela não é mãe. Ela nem igual a mãe. Ela se sente frustrada, né? E quantas mães, todo por outros, pergunta, né? Você tá amamentando? E quantas mães não podem, por outras questões, até questões de saúde, não podem amamentar e não vão deixar de ser mãe por isso. Então, assim, a gente tem que ter uma balança ali e ponderar e não se culpar quando a gente não consegue. Mas também, se a gente quer e se esforça, a gente tem hoje muitos artifícios, muita informação, muita orientação para ajudar a conseguir amamentar. Me diz uma coisa, a gente está falando em alimentação, Oi. como é que é a alimentação da mãe
para não interferir no leite. Então, por exemplo, alguns alimentos que podem dar cólica, alguns alimentos que são perigosos, por exemplo, bebida alcoólica, né? Tem muita coisa de mito, né? Tem. Alguns alimentos já estão comprovados que realmente atrapalham, mas não quer dizer que seja toda mãe. Então eu falo para mãe, por exemplo, então a gente tem uns assim bem pontuais. A gente tem o feijão, né, a lentilha. Mesmo caldinho. Mesmo caldinho, né? Porque o pessoal às vezes fala assim, eu ponho um caldinho, não vai mesmo dar. Caldinho, já fiz o teste. nem caldinho. O brócolis, a cebola. A mãe tem, às vezes, o alho não vai muito bem Chocolate. também. Chocolate, né? E chocolate também é estimulante, a gente tem que ter um cuidadinho. E os cítricos, a laranja, às vezes não vai bem, o limão também não. Café, porque meio que deixa a criança irritada, né? Estimulada. Cafeína, né? Aquele mito, cerveja preta é bom porque dá bastante leite. Não tem nenhum estudo que comprove. E porque a cerveja faz a gente ir mais vezes ao banheiro fazer o xixi, dá uma sensação que tem mais leite, mas não é. Qualquer outro líquido, a própria água, né? Pode ter algum efeito, inclusive, bebida alcoólica pelo bebê, né? Muito tanto forte até, né? Na parte de desenvolvimento mental, pode atrapalhar a criança, que depois, eu sempre falo, muitos dos problemas que acontecem com 6, 7 anos, quando está lá na escola, o problema está aqui, ó, nesse momento, de aprendizagem, de nutrição mesmo, de concentração na escola, agora os famosos hiperatividade, né, déficit de linguagem, porque nesse momento a gente não fez a alimentação adequada, tanto com leite materno como com a alimentação depois, e ainda expôs a criança a cerveja, ao cigarro, ou algum outro hábito tóxico que amanhã não deu nada, está crescendo, está falando, não aconteceu nada, não é bem por aí. Às vezes a gente vai colher o que está plantando agora daqui 6, 7 anos. E ninguém lá na frente vai lembrar que essa mãe estava bebendo na época, que ela estava fumando na época. Certo. E a única coisa assim que às vezes, por uma questão social, de que vai num casamento ou vai numa festa, a mãe fala, nossa, doutora, mas como é que eu vou chegar lá e tal, papapá. Ou você tira o leite antes, né, e deixa pro seu bebê, ou para cada dose a gente tem uma tabela, que inclusive está nos sites que eu coloquei, inclusive a Organização da Saúde mesmo, são 2 horas. Então, cada 150 ml que a gente bebe de bebida alcoólica tem que esperar 2 horas. Então, é melhor não passar de 2. Legal. E sempre tirar antes, né, para evitar que o neném não fique sem mamar, né, e se hidratar bastante, né, tomar bastante água para fluidificar. Isso que eu ia falar, durante a amamentação a mulher tem sede. E a água é muito importante, né? O ideal é assim, amamentar com o copinho de água do lado. Em relação à alimentação, como você falou, além desses alimentos que são mais famosos, né, o feijão, o café, o chocolate, tem mulheres que com outros alimentos, que o próprio leite de vaca, o queijo, qualquer derivado do leite de vaca também provoca cólica no neném. E a gente também tem que ter cuidado que comidas, refeições um pouco mais carregadas, né? Uma pizza, um lanche, que aí vai um pedacinho de bacon, vai uma calabresa, um churrasco, também isso vai gerar mais cólica. Aí a mãe fala, o que eu como? Gente, tem um monte de fruta, um monte de legume, tem carne, né, que ajuda bastante na alimentação, tem um arrozinho, tem um macarrão, então tem bastante opção, né? E sei lá, uma vez ou outra, um pedacinho de chocolate, mas assim, se vê que não foi bem pro teu neném, é melhor evitar, porque também não é uma eternidade, né? É só o período que tá amamentando. Lu, me responde uma coisa, de quanto em quanto tempo a gente tem que oferecer o peito pro bebê, né? Porque tem gente que às vezes assim deixa 6 horas sem amamentar, ou quer dar de hora em hora, porque acha que o bebê tá chorando, então acho que ele tá chorando, é só fome. E quanto tempo a gente tem que deixar o bebê ficar em cada mama? Então, assim, em relação ao intervalo, a gente tem que ter em conta, assim, que o recém-nascido, ele é um serzinho ainda que tá fraquinho, né, não tem muita força, ele dorme muito, né, tem mães até que preocupam, nossa, meu bebê tá dormindo o dia todo. Realmente, o recém-nascido, ele dorme até 20 horas no dia todo. Então, o recém-nascido, a gente tem que ter um cuidado de não passar de 3 a 4 horas. Normalmente não chega a isso, porque ele já chora, mas tem neném, assim, que como passa e ele fica fraquinho, ele não consegue nem acordar para mamar. Então, assim, o recém-nascido, principalmente não passar das 3 horas, a mãe tem que acordar ou tem que pegar e ajudá-lo para ele mamar, não pode deixar.
Então, no geral, assim, conforme o neném vai crescendo mais, o intervalo de 4 horas seria o máximo. Mas eu acredito que nenhum chegue. À noite, se ele conseguir, tipo, é maiorzinho, eu preciso acordar? Até o 2º mês, dificilmente a mãe não vai amamentar durante a madrugada, ela vai acordar, né? Então, assim, até o 2º mês o ritmo continua ali cada 2, 3 horas no máximo, mesmo durante a noite. Por isso que é importante ter alguém da família junto pra mãe dormir. Nenê dorme, mamãe dorme. Se ela for ficar preocupada com cozinha, com roupa, com isso naquele primeiro momento, ela não vai descansar, e se ela não descansa, o leite também não vai descer adequadamente. Agora, o tempo, tem mães que falam assim pra mim, ai, meu filho mamava 5 minutos e pronto. Outras falam, nossa, doutora, eu tô aqui, e ele não sai. Mas tem uma média entre 5 minutos a 40 minutos. Em cada mama? Não, no total. No total. Aí, em relação à mama, é assim, se o neném, se você conseguir, né, que numa única mamada o neném mame as 2, ótimo. Mas às vezes não acontece isso, ele não tá com tanta fome, ou uma mama tá bem cheia e é o suficiente. Agora, o que é importante a gente entender? Que o primeiro leitinho que tá saindo ali, ó, que nem o que o João tá mamando aqui nos primeiros 10 minutinhos, é água e proteína. Então, isso vai matar a sede dele, mas não vai saciar a fome. Então, eu tenho que chegar no leitinho que a gente fala que é o leitinho posterior, o leitinho que está no fundinho da mama, que esse vai ter gordura e vai saciar. Porque se você deixar o neném ali mamar 10 minutos de aguinha, provavelmente dali 1 hora ele vai estar com fome, porque ele não saciou. Então, é importante esvaziar bem, a gente até sente a mama mais murchinha mesmo. A mãe, conforme os dias vai passando, ela vai tendo essa percepção. Então, deixa pelo menos ali, eu acredito que 15 a 20 minutos numa mama só para garantir que esse leite posterior foi. Aí, na hora de trocar, se o neném, ficou 5 minutos, ficou satisfeito, lembrar que essa última mama que deu tem que ser a que começa na próxima, porque ele tem que pegar aquela gordurinha que ficou no final que ele não mamou. Que não conseguiu. Isso é legal porque, assim, a gente tem ali na caderneta de vacina do Ministério da Saúde que a mãe pega no posto, várias informações, né? E uma delas é uma pagininha com a cor do cocô do nenê. O que é normal, o que não é. Pra mãe se orientar, né? E vai lá de um verde até um amarelo, e tem várias tonalidades ali. Mas a gente tem que entender que no dia a dia, esse verde é normal, porque o neném ainda tá expulsando... Uma transição, né? Expulsando coisinhas que ainda tava ali, né? Da fase da vida intrauterina. Mas que com o passar do tempo, 2º, 3º, 4º mês, esse leite ainda continua, esse cocô ainda continua muito verde, é porque ele tá mamando só o leitinho da frente. Então, uma forma da mãe saber se esse leite com gordura tá ainda, gordura é amarelo, não é? Então, o cocô tem que ser amarelo. Então, aquele cocô amarelão lá que é o normal, porque quer dizer que o neném mamou tanto o leitinho da frente como o leitinho do fundo da mama. Lu, me fala uma coisa. Todo mundo se preocupa em o bebê arrotar, né? Impressionante aquela coisa. Sim. E tem que ser um senão vai afogar, arroto, né? vai afogar. Nossa, é um escândalo, né? Se não afoga. Precisa arrotar, porque é lógico, a gente põe o bebezinho em pé, bate nas costinhas. E se ele não arrotar? Então, arrotar não é obrigatório. O que é obrigatório para até evitar um desconforto depois, o neném ficar com cólica, porque tá ali com arzinho no estômago, no intestino, a gente colocar na posição vertical por 10 minutos. Eu coloquei por 10 minutos, arrotou? Depois eu vou demonstrar aqui com o João. Beleza, não arrotou, mas ficou 10 minutos ali, fica tranquilo. E nem sempre todo arroto é perceptível. Às vezes é tão baixinho que a mãe não percebe. Então precisa ser aquele arrotão, né? E às vezes acontece da mãe ouvir realmente o arroto, ela fica mais tranquila. Mas assim, o arroto não é obrigatório. O que é obrigatório é manter o bebezinho na posição vertical para ajudar esse arzinho se dissipar ali no estômago e intestino e evitar que depois ele tenha cólica ou que realmente o leitinho regurgite. Tá. Depois que o bebê mamou, é lógico, a gente vai perceber, né? A gente já está percebendo que o João Antônio já está super relaxadinho, já está tranquilinho. Ele já Parou, está começando chororô. Está começando a ficar satisfeito. Isso é um sinal de que o seu leite está sendo suficiente, né? Porque às vezes a mãe fica preocupada, ela não consegue determinar assim, nossa, será que ele mamou bem? Será que ele não mamou bem? É uma observação. Normalmente, o neném, ele solta a mama sozinho, né? Ele mama ali e ele sai sozinho. E assim, se ele parou de mamar é porque ele tá satisfeito. Só que às vezes acontece o neném ficar inquieto. Você vê que ele não tá tranquilinho assim. Ele tá irritado. Nossa, mas como é que tá mamando e tá irritado? Então, ou pode ter a ver com a posição, que eu vou aproveitar a barriga do João Antônio tá com a minha. A cabecinha dele
tá no mesmo alinhamento com o corpo dele, não tá ele virado pra cá e a cabeça pra lá, porque imagina, o neném nem tem pescoço, né? Se ele tiver que fazer esse esforço, ele vai perder ali a posição de mamar. Então, assim, independente da posição, o neném tem que estar com a cabeça e o corpo alinhado. Eu posso mudar o João, para essa posição aqui também, em caso, assim, mais confortável lá na minha poltroninha, que é a posição de cavalinho que a gente fala. Isso. E ele vai conseguir... Opa. Peraí, João. Mas, enfim. A mãe pode colocar nessa posição. Não vai dar certo que a gente não tá na nossa poltrona aqui, que isso é importante. Mas, assim, sempre tem em conta, assim, que independente da posição que esteja, pode ser de cavalinho que é de frente, como eu queria demonstrar. O bebê tem que estar bem apoiado, né? Podem usar aquelas almofadas de amamentação se quiser. Pode estar numa cadeira e pôr uma almofadinha no braço para não cansar. E corpo alinhado. E aí aqui, ó, o João tá colocando toda a minha auréola na boca dele e a boquinha de peixinho, né? Uhum. Com os lábiozinhos pra fora na parte de baixo. A gente até pode ajudar quando o neném é muito pequenininho, que ainda não consegue fazer tudo sozinho, e puxar o queixinho para baixo, para ele abocanhar mesmo toda a auréola. Então, a auréola tá toda dentro da boca. Aí, posição do corpinho do neném, cabeça e corpo alinhado, barriga com barriga. Então, já tá 50% certa. Outra coisa que a gente tem que ter em conta é que, às vezes, o bebê recém-nascido, a mama é muito grande em relação à cabecinha. E o neném meio que sufoca um pouquinho. Então, a mãe não pode fazer isso aqui, ó. Uma tesoura, porque ela bloqueia o fluxo do leite. Mas ela pode em C dar uma puxadinha ou com o dedinho dar uma puxadinha assim para não atrapalhar a respiração. Então um pouquinho assim, ó, para ele não ficar, principalmente o neném pequenininho, né, que o João Antônio já tá com 4 meses. E outra coisa que acontece, que eu falei que ele ficou inquieto, que às vezes ele quer arrotar e tá inquieto. Então vale a pena interromper um pouquinho, pôr o neném para arrotar, ele dá aquela aliviada, você vê que não tá mais irritado e continua amamentando. Então, um dos motivos de choro durante a amamentação ou é a pega inadequada, o neném não tá na posição certa, ou ele quer arrotar, ou às vezes tá com frio, a mãe tá lá e nem se tocou de pôr uma cobertinha, o bichinho tá morrendo de frio. Ou tem bebê que se incomoda muito com xixi ou com cocô, então você tem que parar, trocar, para ele se sentir confortável. Então, assim, tem que eliminar, se não é o arroto, a cólica que está incomodando, se não é a posição, se não está com frio, se não está com xixi, se não está com cocô, se tiver tudo certinho. E só para fechar esse assunto, será que é suficiente, que nem você falou, como é que eu sei? Uma forma fácil da mãe saber se o leite está sendo suficiente é uma média de 6 urinas por dia, então tem que ter xixi na fralda. Eu vou trocar, tem que ter xixi na fralda. O cocô que não seja duro, o cocô do neném é pastoso, é molinho. Seriam essas duas coisas. E a questão de, na consulta ali com o pediatra, que normalmente acontece... O peso, né? O peso, mas assim, acontece ali no 7º dia após o nascimento. Até em alguns países eles dão a balancinha. A mãe leva a balancinha, mas acho que elas iam ficar um pouco neuróticas, mas enfim. E o peso? Foi lá e pesou, tá tudo legal? Não se preocupa. Mas no dia a dia, acho que é o xixi e o cocô. Que ajuda. Tá acabando, que pena. Tem muita coisa, né? Exato. Muito obrigada. A gente adorou vocês dois aqui. Foi super legal. A gente queria só que você, assim, rapidinho, desse uma dica de saúde pra gente. Tá. Legal. Ó, aqui tem um livro, né, que... Pode pegar pra mim, por favor? Deixa eu pegar aqui. Que é sobre aleitamento materno, para qualquer profissional na área de saúde, seja enfermeiro, médico, pediatra, nutricionista, é bem bacana. No contexto atual. Tem o olhar do odontologista também, então assim, é um livro bem completo. Uma outra dica, assim, se você acha que tem muito leite, dá para doar, né? Aqui tem os panfletos, dá para doar. A nossa referência é a Unesp. Mas eles vêm coletar, até a Avaré, né? E eu acho que é uma coisa assim que a mãe tem que ficar tranquila que vai fluir. Não ficar ouvindo muitas pessoas, e toda dúvida, se chegar ao profissional de saúde, seja enfermeiro, médico, obstetra ou pediatra, e conversar. Obrigada. Obrigada foi a vocês. Muito bom mesmo. Gostaram, gente? Eu adorei, foi muito legal. Te desejo muita saúde, tá? Até o próximo. Um beijo grande. Tchau.